Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o nosso capítulo 8, A Arte que se Ouve, na página 84 do livro. O que esse capítulo está falando? Esse capítulo está falando sobre a música, né? É um capítulo falando sobre a arte da música. Só que em específico aqui ele está falando em como a gente ouve através do que a gente ouve as músicas e como são as formações dos grupos que fazem essas músicas. Então, no primeiro momento, a gente vê uma foto aí de um celular. Hoje é muito normal que a gente ouça música pelo celular, certo? Muitas vezes por aplicativos específicos de música, como, por exemplo, o próprio Spotify. Tem o YouTube também, que é um outro aplicativo que ele é de vídeo, mas ele tem muita questão da música também. Inclusive, tem o YouTube Music. Você paga uma mensalidade para poder ouvir músicas sem anúncio e tudo mais. E e aí ele está tendo toda uma reflexão sobre essa coisa da música, tanto de como a gente ouve, como a gente percebe essa música, se a gente percebe ela como sendo boa, ruim, que tipos de músicas são que existem, né? E como são a formação dos conjuntos que fazem essas músicas. Tudo isso a gente vai ver nesse capítulo. Na página 85, ele está falando aqui, boa música, o que é isso? Essa questão de uma música ser boa ou ruim é uma questão bem complicada. A gente fez uma experiência na turma, né? Nos que estavam presentes na aula presencial. E eu coloquei lá assim no quadro: quem gosta de funk, o funk carioca, esse funk que a gente ouve mais pela equipe, especialmente pelo Rio, mas é famoso no Brasil todo. E quem gosta de música erudita, qual que é a música boa e qual que é a ruim dessas duas? Qual delas é ruim e qual delas é boa? E aí ficou uma confusão, porque uma parte da turma falou que música. Eu botei a música clássica, né, erudita. Que essa música clássica era chata, ela se dava sono. E tinha uma parte da turma que falava que funk é muito ruim, porque não tem. É uma música meio sem letra, sem graça. O funk ganhou, né? A maioria gosta mais do funk, mas enfim. Mas de qualquer forma foi dividida as opiniões. E por que isso? Qual será a resposta certa? Qual que será que é a música boa? O funk ou a música clássica? Isso depende muito do gosto pessoal, né? Como a gente viu, metade da turma gostou de uma coisa, uma parte da turma gostava de outra. Depois a gente foi falando de outros ritmos e também teve essa confusão. Tinha gente que gostava de uma coisa, tinha gente que gostava de outra. E isso tem a ver com o seu gosto pessoal. Não existe uma coisa de música boa ou ruim. A música ela tem a ver com o seu gosto pessoal, uma subjetividade sua e com um contexto que ela acontece. De forma que, por exemplo, músicas que hoje são consagradas, elas receberam críticas pesadas em suas épocas. Muitas delas como sendo uma coisa ruim. Um exemplo, hoje muita gente é quase que unânime que Beatles é muito bom, foi uma banda que fez toda a diferença na história da música. Se vocês não conhecem Beatles, botem no Google, Beatles. Foi uma banda que fez muito sucesso mas no seu início ela recebeu duras críticas dos críticos de música, que era uma novidade para aquele contexto e as pessoas talvez não tivessem adaptadas, acostumadas àquilo, e aí tinha essa questão também do gosto pessoal. Então fica sempre nessa coisa assim, não existe como a gente dizer certinho, isso aqui é uma música boa ou isso aqui é uma música ruim. Tem como a gente dizer isso a partir da nossa opinião, e é bom que a gente tenha a opinião do nosso gosto pessoal, mas não como uma verdade absoluta, porque isso pode variar de pessoa para pessoa, como a gente viu na própria turma. Então ele está refletindo um pouco isso sobre o que é música boa, o que é música ruim. Por exemplo, também tem gente que fala, a música boa é que fez sucesso. Não necessariamente, né? Depende do nosso gosto pessoal. Muitas vezes o que ajuda uma música a fazer sucesso é a indústria que está por trás dela. Os empresários que estão por trás dela, o tipo de música feita já para vender que está por trás dela, não necessariamente uma música muito sincera da expressão do artista, que ele quer fazer aquilo dali mesmo. Algumas vezes ele tenta se adequar a um mercado, a alguma coisa que vai vender e ele vai poder ter o seu retorno financeiro. E isso é dito um pouco na página 86, fala um pouco da indústria cultural. O que é a indústria cultural? É um pouco disso que eu falei. É um mercado, ou seja, não um mercado de supermercado de compra, não. É um mercado como uma coisa que meio que a gente não toca, né? Uma coisa abstrata. O mercado é pensando
no que existe para vender de um produto. O mercado da música, ou seja, o que existe aí, o público de música e tudo mais, esse mercado vai querer, por exemplo, os empresários de música. Eu sou um empresário de um músico. Eu quero que aquela música dê retorno, dê dinheiro, para que venda bem os shows, que venda bem no Spotify, que venda bem para as rádios. Eu quero ganhar esse dinheiro. Então, se eu quero ganhar esse dinheiro, eu acabo muitas vezes querendo que o músico faça algo que eu sei que vai vender. Por exemplo, falar de assuntos que todo mundo um dia passa na vida. Por exemplo, músicas que falam de amor. Um dia todo mundo vai amar nessa vida. E vai ter uma paixão. Então, se eu falo um assunto desse, ao invés de falar, sei lá, uma música que fale sobre química ou matemática, vai ser uma coisa muito mais específica. Vai ter o teu público, mas vai ter um público específico. Enquanto quando eu falo de uma coisa mais geral que todo mundo vai passar na vida, todo mundo vai se sentir tocado em algum momento por aquele tipo de música, aquele tipo de letra, eu tenho mais chances de ter um lucro. O próprio arranjo das músicas, botar refrão que cola, que as pessoas fiquem com ele na cabeça e dê vontade de ouvir mais vezes. Tudo isso, a indústria cultural, ou seja, esses empresários, essa coisa toda que move o dinheiro da música, tenta fazer de um jeito que venda, né? Então, às vezes, o artista vem com um monte de ideia diferente e a indústria cultural fala assim, não, pera lá, isso daí vai vender pouco. Pode até vender, mas vai vender pouco. Eu quero que venda muito mesmo para a gente ganhar muito dinheiro. Então, a gente tem que fazer de outro jeito. Então, tem uma certa imposição, uma coisa assim que a indústria cultural, e às vezes o próprio artista, por conta própria, ele tenta se adaptar. Ele olha, poxa, se eu fizer uma música assim, eu acho que vai vender. Então, eu vou fazer esse tipo de música. E aqui a gente aqui na página 86 fala um pouco sobre isso, sobre a indústria cultural. Hoje ela trabalha muito distribuindo as músicas por aplicativos de música, especialmente. Antigamente isso acontecia muito por meio dos rádios. As rádios eram a principal propagadora de músicas. Para alguém conhecer uma música, ela tinha que ouvir na rádio. Numa época que não tinha internet, né? Ou ouvir alguma coisa na televisão. Mas como a rádio era só sonora, então ela era especializada muito na coisa da música. A televisão às vezes tinha uma apresentação de um músico ou outro, mas tinha outras coisas, né? Tinha novela, filme, enfim, jornalismo. A rádio tinha rádios que eram só musicais. Tinha muita rádio que passava muita coisa também, né? Jornal de rádio, antigamente tinha radionovela e tudo mais, mas tinha rádio só para música, só para divulgar músicas novas. Hoje em dia a rádio ainda existe, ainda tem sua força, né? Mas as pessoas geralmente ouvem mais ela nos rádios de carro, né? Porque tá ouvindo ali a música, mas também tem uma notícia sobre o trânsito. E aqui tá falando um pouco sobre isso, que hoje em dia as pessoas ouvem muito, especialmente pela internet, por aplicativos específicos de distribuição de música. Já na página 87, ele está falando sobre a formação musical de música erudita. O que é música erudita? É aquela música que muita gente chama de música clássica. É aquela música que geralmente tem uma espécie de orquestra, né? Tem violinos, violoncelos. Aqui na página 87 vocês podem ver uma foto assim, que ajuda você a entender esse formato. Aí aqui ele fala as formações das músicas eruditas. Ele fala, uma formação é a formação de câmara, que é um conjunto de música erudita pequeno, que antigamente se apresentava justamente no que eles chamavam de câmara, que era um lugar menorzinho. Então é um conjunto às vezes que tem quatro instrumentistas, às vezes 8, ali por aí, às vezes 10, mas nada muito extenso. Às vezes é um trio, só tem 3, um quarteto. É uma coisa mais concentrada, poucos músicos. Ele fala também das orquestras, que ele faz a divisão aqui entre filarmônicas e orquestras, me fugiu o nome agora, filarmônicas e sinfônicas, é claro. Essas orquestras são grandes, muitos músicos e tudo mais. As orquestras sinfônicas, antigamente, elas eram mantidas
Quando eu falo muitas, só voltando aqui, quando eu falo muitos músicos, eu falo de 50 músicos, 100 músicos, são orquestras grandes mesmo. É, antigamente chamava de orquestra sinfônica aquela orquestra que era mantida pelo poder público, ou seja, uma orquestra pública, pelo Estado, por uma iniciativa pública, seja a da nação, ou seja, do Estado. Essa era a orquestra sinfônica. A filarmônica já era uma coisa privada, não dependia do poder público. Hoje em dia esses nomes estão um pouco misturados. Ainda tem gente que faz essa separação, mas tem um pouco misturado. Tem orquestras sinfônicas que também são privadas, então já está um pouco mais misturado isso aí. Aqui ele fala um pouco das formações, né, de outras formações de câmara, né, de orquestra de câmara. Orquestra de câmara, como eu falei, são formações pequenas, né, poucos instrumentistas. As de câmaras falam aqui dos duetos, que são duas pessoas, às vezes piano e flauta, por exemplo. Aqui ele bota todos os exemplos, eu vou até ler aqui. Quartetos, 2 violinos, viola e violoncelo. Quintetos, piano, é uma combinação de quartetos. E sextetos, 2 violinos, 2 violas e 2 violoncelos. Isso não é tão fixo. Às vezes você pode ter um quinteto que vai estar com instrumentos diferentes do que ele botou aqui. Mas é basicamente isso. Quando é de câmara, um grupo de câmara, é pequenininha a formação, poucos instrumentos. Quando é uma orquestra, são bastante instrumentos. E as orquestras podem se dividir em sinfônicas, quando o Estado ajuda, ou filarmônicas, quando são iniciativa privada. Hoje em dia, esses nomes já estão meio misturados, já não segue tanto essa regra. Aí na página 88 ele fala de outros tipos de músicas, sem ser somente a música erudita. Fala das formações de músicas populares. Músicas populares são essas que são paralelas, né, que acontecem independente dessa música erudita, e que muitas vezes elas são propagadas hoje em dia, principalmente pelos meios de comunicação de massa, que são os rádios e a internet, por exemplo, e a televisão. Aqui a gente tem, por exemplo, exemplo de músicos famosos. Assim, qualquer músico desse da rádio está dentro dessas músicas populares, qualquer música que vocês gostem. Eu não sei porque eu não sei o que vocês estão ouvindo, né? Mas aqui, por exemplo, ele colocou a Ana Carolina. É uma artista que pertence a esse universo das músicas populares. Ele fala um pouco dessas formações que variam, né, de gênero musical para gênero musical. Por exemplo, a formação de uma banda de rock geralmente tem uma ou duas guitarras, baixo, bateria e vocalista. Pode ter tecladista também. É uma formação assim. Já uma formação de um grupo de pagode, vai ter um monte de gente na percussão, vai ter alguém lá no tantão, alguém na cuíca e tudo mais. De samba, por exemplo, vai ter alguém na cuíca, alguém no tantã. De uma formação de baião vai ter alguém com um triângulo. Essas formações variam de acordo com o gênero, o estilo musical, porque cada estilo musical meio que pede um tipo de música, de instrumento, né? Então isso acaba fazendo essa variação. Além disso, ele fala também das bandas, as bandas marciais, né? Que é a banda aqui do Exército, tem um exemplo aqui, que geralmente utilizam instrumentos de sopro. Hoje em dia, esse tipo de banda está muito concentrada em forças militares, né? A banda do Exército, por uma questão de tradição, banda do Exército, banda dos Bombeiros, banda da Polícia Militar. Antigamente, esse tipo de música, existiam bandas independentes que faziam esses formatos com uma espécie de fanfarra, né? Com instrumentos de sopro e alguém com umas percussões assim levando umas caixas de bateria que vai tocando. E às vezes eram essas formações que vão fazendo passeatas, né? Antigamente tinha até, inclusive nas escolas, as escolas tinham muito essa coisa, chegava no desfile de 7 de setembro, as escolas tocavam. Hoje em dia eu tenho visto muito menos isso, mas era bem interessante, né? Porque tinha a questão musical e tudo mais. E aqui, ó, aqui ele fala um pouco na página 89 sobre a questão de um programa que acontece numa orquestra lá em São Paulo, onde você pode ir ver os ensaios. É interessante para as pessoas conhecerem como é que é o universo da música erudita. Você ouve o ensaio da orquestra, você assiste ali, vê como é que está tudo acontecendo, quando eles erram, quando eles acertam, e é muito interessante. Você se cadastra e pode participar assistindo dos ensaios dele. Já na página 90, ele fala um pouco do maestro.
Na música erudita, aquela música que a gente viu, que tem a orquestra e tudo mais, e muitas vezes um número muito grande de músicos. Imagina você ter uma orquestra com 100 músicos. Como você vai fazer para que aquilo dali fique tudo organizadinho, para que não comece a cada um tocar em um tempo diferente e não fique uma loucura? Você tem que ter alguém responsável por organizar tudo aquilo. E quem é essa pessoa? É o maestro da orquestra. Ele fica de frente para a orquestra enquanto ela está tocando e ele fica ali coordenando especialmente o tempo por meio de gestos com a mão e com a batuta, que é uma pequena varetinha assim que ele usa. E ele pode apontar alguma coisa assim mais específica, se ele sentir, né, que está alguém ali estremecendo, alguma coisa assim, mas ele fica ali, ó, segurando, contendo o tempo de todo mundo. Ele fica ali controlando tudo. Se alguma coisa ficar fora de ordem, ele consegue ali, através do gesto, botar a ordem de novo. E aqui fala que antigamente, na antiguidade, isso já na Grécia, já acontecia esse maestro, né? Mas ele usava muito, ele batia a palma e batia o pé para controlar o tempo dos grupos, né? Que eram grupos com formações diferentes dessa que a gente viu. Mas era um grupo com um certo número de pessoas, com os instrumentos da época ali da Grécia, aquelas harpas e tudo mais, e ele controlava isso daí. Já no Renascimento, eles falam que usam um exemplo de um maestro do Renascimento que usava um bastão grandão para controlar a música. Ele ficava usando aquele bastão. Hoje em dia se padronizou a batuta, que é uma pequena varetinha e que ele pode ir coordenando ali. Os maestros usam isso aí. E aqui na página 90 ele também usa um exemplo de um jogo de videogame que é o Zelda, né? Não sei se vocês já jogaram. Tem uma versão do Zelda, que o Zelda tem vários jogos e tal. Uma versão do Zelda que tem um item que é especial mágico, que é uma batuta mágica. E que com ela o personagem que é o Link, que é o personagem principal do jogo, ele pode ficar coordenando o vento. E aí eles botaram aqui um exemplo de utilização dessa coisa da música e da batuta como uma coisa dentro de uma coisa fictícia, no caso um jogo de videogame. Gente, basicamente isso. Sei que esse capítulo teve bastante informação. Se tiverem alguma dúvida, me falem. E façam um exercício da página 91. E é isso. Falou, gente? Valeu, gente. Obrigadão. Um grande abraço.